Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Resenhando com o Cid Júnior. Hoje, 19 de setembro, quinta-feira, uma semicesta, né? Você que está chegando por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Só lembrando você que o programa de hoje é gravado, né? Tem alguns compromissos a serem cumpridos na hora do programa, e então hoje essa edição vem gravada para você aqui no YouTube do Resenhando, o programa Resenhando com o Cid Júnior. Mas isso nada muda, o importante é que você está aqui deixando seu like, compartilhando o link com a galera, para mais pessoas poderem acompanhar o trabalho aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Para nós começarmos o programa de hoje, nós vamos falar, claro, de Campeonato Brasileiro da Série B. A 27ª rodada está em curso. Lembrando que na terça tivemos a vitória do Novo Horizontino por 1-0 diante do Brusque, também a vitória do Guarani por 1-0 diante do Mirassol e a vitória do Avaí por 2-0 diante do Ituano. Ontem, nós tivemos o empate do Sport Recife em 1-1 com o Goiás. O Vila Nova venceu a Chapecoense por 3-2. O Amazonas bateu o Operário por 2-1, como eu previa. América Mineiro 2, Paysandu 0, também como previ ontem aqui. Coritiba 3, Ceará 1. Esse resultado me surpreendeu. Achei que o Ceará vencia mesmo fora de casa. Aliás, dos palpites de ontem eu errei o Coritiba e Ceará e o Sport Goiás. Eu coloquei que o Sport venceria e o Goiás iria sair derrotado da Arena Pernambuco, mas acabou acontecendo um empate. Então, de 2, 4, 5 jogos, eu acertei 3. Ah, tá bom, né? Mais que 50%. Olha, esses resultados, gente, mudaram algumas coisas na tábua de classificação. Novo Horizontino continua lá, tranquilhão, com 50 pontos, seguido de Santos, 46, Vila Nova, 45. O Sport tem 43 e o Mirassol. Eu disse ontem aqui que a derrota do Mirassol para o Guarani tiraria o Mirassol do G4. E foi exatamente isso que aconteceu. O Sport nem precisou vencer. O empate foi o suficiente para o Sport ultrapassar nos critérios de desempate, tem o mesmo número de vitórias, porém no saldo de gols tem 2 gols a mais. Se o campeonato terminasse hoje, o Mirassol estaria fora do G4 por conta de uma derrota para o lanterna da competição, né? Para você ver o prejuízo do Guarani nesta partida que aconteceu na terça-feira. Já o Vila Nova, a vitória por 3-2, Vila Nova até sofreu, viu? Abriu 3-2 diante da Chapecoense, aliás, abriu 3-0 diante da Chapecoense, depois sofreu empate em 3-2, sofreu um pouquinho dentro do jogo. Não precisava ter sofrido, né? Essa é a grande verdade. E esse resultado colocou o Vila Nova na terceira colocação com 45 pontos. Resultado importante para o Vila Nova, que tinha ali perdido para o Brusque na última rodada e preocupado com seu torcedor, né? Mas fez o dever de casa, ganhou dentro de casa aí da Chapecoense. Bom resultado. O Amazonas, para mim, é um time que surpreende dentro do Brasileirão da Série B. É o nono colocado, tem 39 pontos. E, gente, são 6 pontos pro G4, né? Aliás, 6 não, eu estava considerando o Vila Nova. São 4 pontos pro G4. Por que não sonhar, né? Seria legal ver um time do estado do Amazonas, é, na elite do futebol nacional, né, cara? Seria legal pra caramba. Lembrando que hoje, 19h30, tem CRB em Ponte Preta. CRB joga dentro de casa, a Ponte vem de uma lambada, né? Tomou uma burdoada do Ituano, 4-1. Já o CRB também não foi bem na rodada, mas perdeu para o Sport, que está no G4, pelo menos, né? E foi por 2-0 jogando na casa do Sport. Eu acredito na vitória do CRB contra a Ponte. E às 9h30 da noite hoje tem Botafogo e Santos. O Peixão visita o Botafogo de Ribeirão Preto e você vai saber aqui tudo que acontece no Brasileirão da Série B. O Santos que precisa vencer para continuar na cola do Novo Horizontino, né? Essa é a grande verdade e o torcedor santista espera, sem dúvida nenhuma, que isso ocorra. Intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações do esporte para você. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Embalagens é na Prudem Plástico. Endogastro, referência em endoscopia, colonoscopia e balão gástrico. Na Coronel Marcondes, 2044, 18 997 16
8008. Rotatória Gás e Água, na Vila Nascimento 668, na Vila Marina, 18997060174. Rotatória Gás, Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho. Projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. 18997040957. Chips Container, sua opção de lanches em Prudente e, claro, você sabe, o melhor lanche de Prudente é lá, na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo, aberto a partir das 18 horas para você saborear o melhor em lanche. Você pode pedir no 1839171090, porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Chips Container. RS Amortecedores, serviço de suspensão completa, embuchamentos, molas, amortecedores, pressurizadores, suspensão preparada. Tem tudo isso na Rua Antônio Rodrigues, 1259. Fale lá com o Samuel no 39036749 ou no WhatsApp 18 99710 1594. RS Amortecedores, o especialista em amortecedores. Seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região, na Rua Alfredo Pereira Ramos 370, Cidade Universitária, Campus 1, 18 3908 3086. Baterias é Baterax. Lá você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841, você pode ligar no 997601314. Baterias é Baterax. RVTech, distribuidora de peças e acessórios, tudo em calotas, faróis, lanternas, lâmpadas e muito mais, viu? Na Antônio Rodrigues 766, 18 99651 3346. RVTech. Você que tem cães e gatos acima de 7 anos, você sabia que o check-up tem que ser periódico? Então fale com o Dr. Yudney Mota, é isso mesmo, ele vai estar de braços abertos para te atender. 18 997230225, na Mafei 950. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica, é na Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino. 18 99696 5212. E claro, meus amigos, eu quero aproveitar e dizer para vocês aqui do Atacadão Pet: consultas, banho tosa, rações e tudo que você pode encontrar em um pet shop, você encontra no Atacadão Pet. Na Avenida Brasil, 2550, você pode pedir no 18 3928 9584. Atacadão Pet. E a gente segue aqui com a resenha para falar de Copa Sul-Americana. Ontem nós tivemos partida também, depois da boa vitória do Corinthians fora de casa diante do Fortaleza na terça-feira por 2-0. Ontem foi a vez de Lanús, Independiente e Medellín se enfrentarem. O Lanús em casa ficou no empate em 0-0 com o Independiente Medellín. E Independente Medellín, que quarta-feira que vem, 9h30 da noite, recebe o Lanús. Ficou aberto, né? Essa é a grande verdade. Ficou aberto a competição, ficou aberta as quartas de final desse lado. Sinceramente, eu acho que. É, sinceramente, eu acho que o Corinthians já está na próxima fase. Agora, entre Lanús e Independente Medellín, o que vai acontecer, só Deus sabe. Eu acreditava muito no Lanús na vitória nos 2 jogos. Mas agora a gente precisa ver o que vai ocorrer, né? É, a gente tem que ter o entendimento aí de que muita coisa pode acontecer sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai ter é, esse entendimento. E falando no Corinthians, olha só que interessante, gente. O Depay, né, que é o novo reforço do Corinthians, ele é assunto apenas pelo que faz com a bola, não, viu, gente? Mas também por seu estilo de vida fora do campo. O holandês, que está prestes a estrear como jogador do Corinthians, né? Ele atualmente tem 30 anos de idade e tem no currículo passagem por clubes importantes. Todo mundo sabe do futebol mundial, né? Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid, né? E carrega o rótulo aí de popstar, mas já enfrentou dificuldades financeiras e emocionais na juventude, inclusive. Ele Olha que interessante, gente. O jogador tem uma relação especial com os felinos, né? E vai além da enorme tatuagem de um leão que ele tem nas costas. O Memphis diz ter coração de leão e utilizou essa expressão para batizar a sua autobiografia lançada em 2019. Sempre tive a sensação que fui criado na selva. Sempre estive no ar, livre. Estive em áreas difíceis e passei por momentos difíceis. O leão é para mim o rei da selva e sempre fiquei
de pé, mesmo quando era difícil, comentou o holandês em entrevista dada anos atrás. Em 2020, durante a pandemia do coronavírus, o jogador causou alvoroço ao postar para fotos com um ligre, isso mesmo, animal gerado a partir do cruzamento de um leão com uma tigresa. Na época, Memphis foi bastante criticado por associações ligadas aos direitos dos animais. O felino é bem bonito, inclusive, aqui, viu? Parece, parece mais uma leoa do que um tigre, né? Já que é um cruzamento entre os dois. Ele tem uma foto, inclusive, com o ligre em cima das costas dele, muito legal. Ai, cara, cada histórias, né? O Corinthians que teve essas dívidas divulgadas aí, 2 bilhões e 300 milhões, meu Deus do céu, que situação o Corinthians passa, não é verdade? Mas, fazer o que? Tem que passar por isso daí. Ainda falando sobre Copa Sul-Americana, hoje nós temos duas partidas, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Racing é um dos times que para mim pode chegar ao título, né, como o Corinthians e Cruzeiro, jogo difícil para o Atlético Paranaense, tem que fazer valer o fator casa. Se não fizer, amigo, esquece. Lá no Presidente Perón, a coisa vai complicar para o Furacão. Nos Defensores del Chaco, hoje, 9h30 da noite, o Cruzeiro visita o Libertad. Libertad é um time embaçado, mas o Cruzeiro tem chance porque decide dentro de casa e a gente vai ver o que vai acontecer nesta Copa Sul-Americana. Para não passar batido, né? Teve uma situação completamente triste de relatar no Palmeiras, né? Com o jogador do Palmeiras, melhor dizendo, né? A Bia Ságuas, advogada de Caio Paulista, ela apresentou à Delegacia da Mulher nesta quarta-feira, se apresentou, né? Para marcar o depoimento do jogador e apresentar provas após o lateral esquerdo do Palmeiras ser acusado de agredir Clara Monteiro, sua ex-namorada e mãe de uma de suas filhas. A Clara havia registrado um boletim de ocorrência na terça-feira, né, na primeira delegacia de defesa da mulher. No depoimento, ela disse ter sofrido chutes na costela, coxa e pés, além de socos no rosto em duas ocasiões ao longo da relação com o lateral esquerdo do Palmeiras. Em nota assinada por Bia Ságuas, advogado do jogador do Verdão, as acusações são falsas e foram criadas com a intenção de prejudicar a imagem do atleta. A acusação é de que as agressões ocorreram entre 22 e 23. O Palmeiras diz estar monitorando o caso e o jogador mantém sua rotina de atividade na academia de futebol. Clara tornou o caso público no último final de semana com publicações nas redes sociais. Ela postou fotos de hematomas e marcas de agressão no rosto, nas pernas e na costela. Enfim, a gente espera que isso realmente não tenha acontecido, né? É triste nos dias de hoje a gente ter que falar sobre isso, né? E tem que ser dito, porque a mulher não merece passar por isso. Ninguém merece passar por isso. Que seja investigado, se ele for pague pela merda que fez, caso seja culpado, quem tem que pagar é ela por ter acusado sem ele. Quem vai decidir isso é a justiça. Eu não estou aqui para defender nenhum, apenas estou dizendo que a mulher não merece passar por isso, independente se foi ele, foi outra pessoa, que ela tem as marcas, né? Agora, se também ela estiver acusando sem ter sido ele, é uma baita sacanagem. A gente vai ver, esperar a polícia resolver esse caso. E a gente vai para o intervalo agora para depois falar de Libertadores. E agora eu falo para vocês da Couto Controle de Pragas. Tudo em detetização para formigas, barata, traça, aranha, escorpião, roedores, cupim. A Couto também limpa sua caixa d'água na rua Claudio Sandoval 408, 18 99691 8080. Também com a gente, Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, tudo que você precisa de imóveis é com meu amigo Kaique. Vem efetivar o sonho da sua casa própria na Avenida Getúlio Vargas, número 12, no Bosque. Liga ou chame no WhatsApp 18997952625, Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista, traumatologista, e ele atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos,
também cirurgia do quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Dr. Caio Cerávulo Lemos atende na Clínica São Lucas, que fica na Washington Luiz 955, no centro de Prudente. Agende sua consulta no 18 3334 8480. Nova Gás, Ultragás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810, próxima à Avenida da Saudade. Ligue e peça no 3908-3070 ou fone WhatsApp 99736-3070. Nova Gás, Ultragás cobre qualquer preço de gás Ultragás. Atacadão Pet, um abraço para toda a galera. Tem também a Madeireira Trevo com a gente, materiais para construção. Tem madeiras para construção, tijolo, telha, areia, pedra, cimento, cal. Na Comendador Alberto Bonfiglioli, 470, 18 996090084. Madeireira Trevo e materiais para construção. Espaço Rodas, conserto, pintura, diamantação, desempenho e muito mais. Atendimento de qualidade e preços acessíveis. Na Rua Campestre 265, na Vila Formosa. 18 99683 3828. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas no 18 3223 7759. Na Guedes Móveis você encontra cama, beliche, colchões de casal e solteiro, geladeira, fogão, TV e muito mais. 18 988 12 14 38. Na Rua Borba Gato 981, na Vila Geni. O escritório Palmers é sinônimo de tradição e tranquilidade. Ligue no 18 3222 7265 e fale com o Fábio. Peças para sua caminhonete é na 4x4 Autopeças. Ligue 41019860 ou fone WhatsApp 18 99808 3565, na Avenida Joaquim Constantino 2128. E a 4x4 Autopeças também envia para você em todo o Brasil peças novas e de todas as marcas. 4x4 Autopeças, o up que sua caminhonete merece. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de bote? De boxe? Ah, meu amigo, é boxe, né? Quem não gosta de um boxe? Eu adoro. Fala lá com o meu amigo Diego Ferri, a Ferri Centro de Treinamento é o lugar. Ferri Centro de Treinamento fica na Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 988 08 85 28. Tio de Pet Clínica Veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet, você tem, além do atendimento veterinário de qualidade do meu amigo Vinícius Miranda, lá você tem banho e tosa, rações, acessórios para o seu pet. E a Tio de Pet fica na Avenida JK 2321, no Jardim Everest. 3907-5511 ou 18 998 18 98 50. Cabonete, mantenha essa live no ar. Peça no 2101-2002. E Malacrida Tintas, na Avenida Coronel Marcondes, 2041. Um abraço, meu amigo Rubens Malacridas. Ligue no 3221 0809 ou fone WhatsApp 18 99722 3705. Nova unidade na Alvino Gomes Teixeira 2470, também Regente e Martinópolis. Os patrocinadores do Resenhando, muito obrigado pelo carinho, você que está aqui comigo. Vamos falar de Libertadores da América. Ontem tivemos, aliás, na terça já tivemos jogo, né? O Colo-Colo empatou em casa com o River Plate. E ontem, para minha surpresa, o Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 1-0. O gol foi anotado por Lima, já praticamente no apagar das luzes, uma bola alçada para dentro da grande área. O Lima de cabeça fez o gol que deu a vitória ao ao Fluminense dentro do Maracanã contra o Atlético Mineiro. O jogo de volta acontece quarta-feira, 7 da noite, né? Quarta-feira, dia 25. E o Atlético Mineiro, a gente sabe que é um time que encontra ultimamente suas dificuldades. Inclusive, tem uma discussão com o Hulk ontem, entre o Hulk e Gustavo Scarpa, né? Teve aí um desentendimento, aquela coisa toda, que aí o Hulk depois tentou contornar, dizer que é coisa do jogo e tudo mais, mas vai saber como que ficou o vestiário, né? E agora o Galo Mineiro vai enfrentar quarta-feira o Fluminense em casa, precisando vencer por um gol de diferença para levar para as penalidades ou 2 gols para classificar de forma direta. O empate leva o Fluminense a mais uma semifinal de Libertadores. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, mal das pernas no Brasileirão, mas na Libertadores está encaminhando a sua vaga à semifinal. E na semana que vem a gente vai ter certeza do que vai acontecer. Eu falava do empate em 1-1 entre Colo-Colo e River Plate. O River Plate vai receber no Monumental de Núñez, terça-feira, 9h30 da noite, o Colo-Colo. Joga dentro de casa, ao lado do seu torcedor. Quem vencer avança. Acho que o River Plate tem tudo para isso, né? Eu ainda continuo apostando no River Plate. O Atlético Mineiro, depois da confusão de ontem entre o Hulk e o Gustavo Scarpa, eu não sei não, mas eu ainda vou manter minha opinião de que o Atlético Mineiro passa para a semifinal. Perdão, gente. Perdão, desculpe. Ontem nós tivemos também
Botafogo e São Paulo, empate em 0-0 no Engenhão, Newton Santos, como você preferir chamar o estádio. Na verdade é uma só. O primeiro tempo foi um atropelo do Botafogo, cara. O Botafogo não conseguiu converter em gols, mas poucas vezes eu vi o São Paulo sofrer como sofreu ontem. Aliás, há muito tempo eu não vi o São Paulo sofrer como sofreu ontem. No primeiro tempo, dá para o Botafogo ter feito 4, 5 tranquilo. Só que também tem aquela coisa, né? O Botafogo não soube aproveitar as oportunidades. São Paulo foi eficiente ali. O Arboleda jogou muita bola. O Rafael fez grandes defesas. Teve bola na trave também. Foi um atropelo. No segundo tempo, no comecinho ainda o Botafogo estava melhor, né, nos 5 primeiros minutos, mas depois o São Paulo com as substituições, se encontrou em campo, levou um certo perigo para o Botafogo, que na parte final, nos 15 minutos finais, 20 minutos finais, voltou a dominar a partida, né, que teve chances de matar o jogo dentro de casa. Não matou o jogo dentro de casa o Botafogo e vai ter que decidir no Morumbi. Se o Botafogo jogar como jogou ontem no Morumbi, isso é tendência de vitória. Mas o São Paulo vai jogar ao lado de 50 mil tricolores, né? O que ajuda, sem dúvida nenhuma, o tricolor é, a tentar ir para cima do Botafogo. Está em aberto? Está em aberto, mas mantém minha opinião de que o Botafogo avança. Lembrando que hoje 19 horas a bola rola para Flamengo e Penharol. Primeiro jogo no Maraca, decisão depois lá no Campeão del Siglo. É... Campeão del Siglo. O Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito para as duas partidas. Acho que vence os dois jogos e a gente vai ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos dias da Libertadores da América. Semana que vem, jogos de volta, assim também como na Copa Sul-Americana, e tem muito assunto para a gente poder discutir. Resenhando de hoje vai ficando por aqui. A você que esteve comigo, meu muito obrigado. Amanhã tem mais, outra edição gravada, tá? Eu volto ao vivo na segunda-feira, porque você sabe, aqui a gente não para. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.